Olá pessoal, essa aqui é mais uma aula de microprocessadores, laboratório, e nesta aula nós trataremos da questão de entradas digitais e como se estabelece também a comunicação serial entre dispositivos. Como motivador para a questão de entradas digitais, nós montaremos um circuito de minuteria, né? Aqueles circuitos em que você aperta um botão ou tem um sensor presente e uma carga fica ligada, uma lâmpada fica ligada por um certo tempo. E para a questão de comunicação serial, nós podemos utilizar o mesmo motivador, só que então através de uma comunicação serial com o computador, através do computador a gente pode dar o comando remoto de ligar ou desligar uma carga através aí de um microcontrolador, ok? Então inicialmente vamos compartilhar aqui a tela e dar uma olhada no nosso Moodle, como está organizado aí para essa semana. Então, o Moodle aqui da nossa turma, a nossa semana, né? Então, prevista a questão de entradas digitais, como a gente faz o controle de cargas, né? Controle de cargas normalmente através de relés ou elementos aí de potência, de eletrônica de potência. Nosso plano de estudo semanal, a apostila que vai falar das entradas digitais e do relatório, né? Me perdoem, da questão do tratamento das cereais. O relatório síncrono, ele deve ser postado aqui, né? Ele vai ser um pouco diferente, porque quem estiver presencial vai ter a oportunidade de fazer ele de uma forma real, e quem estiver aí remotamente vai fazer no simulador virtual aí comigo, que é o Tinkercad. Tá? E as atividades complementares aí, eventualmente, que ficarem, né, que são os exercícios, ficam como as atividades aí assíncronas, né, da semana. Ok? Pois bem, para começar, vamos dar uma olhada na nossa apostila sobre entradas digitais e em seguida montar um circuito aí sobre o assunto, né? Então o tema é como trabalhar uma minuteria, né? É o material que a gente vai utilizar, a gente vai representar a carga através de um LED, né? Mas esse LED pode facilmente ser substituído por um relé, né? Vamos usar um resistor de 150 ohms, né, para ajustar a queda de tensão para o LED, um resistor de 1 kΩ, né, que vai funcionar como resistor ou de pull-up ou de pull-down para garantir o nível alto ou o nível baixo, um push-button simples de membrana, que, né, pressionando a membrana ou vai nos conectar com o VCC, que é o 1, ou o Terra, que é o 0, fios, né, de conexão, vamos precisar de um protoboard, um Arduino Uno e um cabo, né, de programação para quem estiver fazendo aí fisicamente, né, para quem estiver usando o Tinkercad. Na verdade, esses componentes a gente faz a compra ali no almoxarifado do Tinkercad, ok? Pois muito bem. A ideia básica, então, é ter aí todos os componentes. Quando a gente trabalha com a placa, isso não é diferente no Tinkercad, ela vai estar desconectada do PC, né? Eu mostro o cabo desconectado do PC e sem estar energizado. A gente só energiza depois de montar, conferir as ligações e quando for passar a programação, tá certo? A montagem na placa que nós vamos fazer é essa aqui, né? E isso remete às questões aí de pull-up e pull-down, né? Para isso, deixa eu evocar aqui o nosso quadro para explicar um pouco como é que esse
essa história funciona aqui, né? Explicando um pouco o que e para que serve, né, o sistema de push bottom com pull up e pull down. Vamos lá. Quando eu tenho aqui um push bottom simples, né, uma membrana, e eu quero fazer uma entrada, né, digital em algum sistema, pode ser um circuito digital, no nosso caso um microcontrolador, né, eu tenho duas formas possíveis de ligar, né. Uma forma é quando a membrana estiver fechada, eu quero que seja entendido o nível lógico 1, né. Para isso, do lado esquerdo, né, desse push bottom, eu vou ligar o VCC, tá? E do lado direito, né, se eu deixar a chave desligada, quando eu deixar a chave desligada, a entrada do microcontrolador não entenderia nada, a não ser que eu coloque, né, o que nós chamamos aí de um resistor de pull down, né? Esse resistor, usualmente, a gente usa valores aí de 1K, né, a 10 kΩ. Né? Por quê? Né? Porque quando está desligado, em geral, as entradas digitais, elas solicitam uma corrente da ordem de microamperes, então eleva um resistor de 1K, 10K, eleva muito pouco a tensão de terra, né? E eu consigo entender o zero lógico, né? Quando a chave está desligada, o 0 volts. E quando a chave está ligada, obviamente eu vou estar enxergando o VCC aqui, né, os 5 volts, ou o nível lógico 1, né, que o nível lógico 0. Porém, eu estou cortando a fonte com o terra, né, estou ligando, na verdade, a fonte com o terra, através de um resistor de 1K. Né, se a gente considerar 5 volts dividido por 1 kΩ, isso dá uma corrente de 5 miliamperes, né, que é boa e o suficiente para não sobrecarregar uma fonte. Né, e, evidentemente, você pode excursionar esses valores até 10 kΩ. Existem alguns circuitos digitais que demandam uma entrada de corrente maior, aí a gente tem que dar uma olhada no datasheet, e eventualmente eu já tive que fazer conexões de pull down ou pull up usando aí resistores de 500 ohms, né? Não existe comercialmente, então 470 ohms, tá? Vamos ver a ligação inversa, né? Com a lógica inversa. A ligação com a lógica inversa, opa, deixa eu apagar isso aqui para não ficar bagunçado. Então, a ligação com a lógica inversa é muito semelhante, né? Eu quero, por exemplo, que quando o push button seja pressionado, eu entenda nível lógico 0. Portanto, aqui à esquerda eu vou ligar o terra, e à direita eu vou ter um resistor que a gente chama de pull up, né? O primeiro de pull down, porque ele empurra para baixo, empurra para o terra. O segundo de pull up, porque literalmente a gente vai estar ligando no VCC, né? E o mesmo valor, né? Portanto, quando a chave estiver aberta, eu estou entendendo o nível lógico 1. Quando a chave estiver conectada, eu estou entendendo o nível lógico 0. Tá? E essa vai ser a entrada digital que a gente vai utilizar, né? Então, nesse push button, reconhecer ali quais são as entradas, né? E utilizar, ou, né, quando pressionado, sinalizar para o microcontrolador, ou quando aberto, né, em nível lógico 0 ou 1, sinalizar para o microcontrolador, a gente vai ajustar essas lógicas. Tá? Esses dois resistores, normalmente quando a gente pega em circuitos, eles nem são especificados, né, porque a gente subentende que as pessoas que estão lendo aquele circuito já sabem que se trata de um resistor de pull up ou de pull down, e portanto ou de 500 ohms ou de 1 kΩ até 10 kΩ. Ok? Muito bem. Né? Então eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, na verdade, essa montagem, ela simboliza exatamente o que eu acabei de comentar, né? E mais um LED que está ligado com um resistor de 150 ohms no terra, né? E como saída da minuteria. Tá?
como saída da nossa minuteria. Então a ideia toda, né, tá aqui nesse desenho aqui embaixo à direita, né, não sei se vocês conseguem enxergar, quando uma pessoa chega, sei lá, numa caixa de escadas, ou ela tem um sensor de presença hoje, né, é mais moderno fazer isso, ou em outras situações, simplesmente você aperta um botão, né, aqueles botões que você solta, ele volta, e você acende ali a carga por um certo tempo, né? E de novo, esse LED ele poderia facilmente ser substituído por um módulo de relé. E aliás, é o que a gente faz industrialmente quando a gente cria um controlador lógico programável, né, para controlar ali áreas industriais, né, acionar motores, acionar cargas, enfim. Pois bem, né, aqui dando detalhes das ligações, né, e os pinos utilizados, né, para quem for fazer isso presencialmente. E nós vamos utilizar esse código, né? Então, explicando um pouco, defini duas constantes aqui, né? O estado do botão posso definir como 0 ou 1, né? Nível lógico 0 ou nível lógico 1. E eu vou ter dois botões, então tem que, no setup, né, do microcontrolador, trabalhar ali com o LED e com o botão, tá? LED com botão, o LED como saída e o botão como entrada, né? E quando a gente entra no loop, que é onde o microcontrolador vai ficar depois de executar o setup, né? Qualquer dispositivo de coisas tem essa característica, quando você liga ele faz uma inicialização e depois ele fica executando uma certa rotina, né, por tempo indeterminado. Ele vai fazer a leitura, né, desse botão. Então tem um comando novo aqui também, que é o digital read, né, do botão, que pode estar tanto em nível lógico alto como baixo, dependendo como é que a gente ligou a chave, né? E aí ele vai comparar, né? Nesse caso ele vai comparar se o estado do botão, né, for alto, né, o estado do botão for alto, né, portanto, eu estou imaginando que quando o botão estiver pressionado, ele vai estar em VCC, então o resistor vai ser de pull down, tá? Eu vou fazer acender o LED, eu poderia fazer acender uma carga, um digital write, né? No LED, que aqui eu defini que vai estar no pino 8, pode estar em qualquer pino, né, que eu queira, né? E vai acender por um tempo X, né? Aqui nós definimos 5.000 milissegundos ou 5 segundos, né? Só a título de exemplo. E se não, né? Se obviamente o botão não estiver pressionado para fazer acender lá a carga ou ligar a carga, a gente vai deixar a carga desligada, tá? O programa é simplesmente isso, né? Então, vamos lá no Tinkercad fazer essa montagem, né? Deixa eu chamar meu Tinkercad aqui. Vou usar o recurso de single sign-on com o Google. E vamos montar um circuito novo, né? Esse circuito ele vai dar um nome qualquer, como a gente sabe. E aqui a gente vai acertar, né, o nome do circuito inicialmente. Podemos colocar, sei lá, né, circuito de minuteria, como que é o nome popular disso, né? E nossa disciplina de micro, tá? Então vamos lá, vamos fazer compra, né, do que nós vamos utilizar aqui à direita, né? Eu vou precisar de um Arduino, estou colocando um Arduino aqui, deixa eu aumentar um pouquinho esse sketch. Um Arduino, vou precisar de um protoboard aqui, vou precisar de um botão, né? Vamos precisar de um botão. O botão eu tenho sempre dúvida, mesmo na prática, né, de como é que quando a gente aperta aqui terminais que ele liga, né, ou desliga,
E nesse caso a gente resolve simplesmente, né, antes de tudo, da gente ligar o botão aí errado, vamos usar um multímetro, né? Ao invés de tensão, vamos medir a resistência, né? E vou ligar aqui, ó, um terminal do multímetro, um terminal do botão, outro aqui, estou imaginando que seja esse. Vou iniciar aqui a simulação. O botão está aberto, vou pressionar o botão, foi para 0. Então é como eu suspeitava, né? Quer dizer, quando eu ligo o botão, esse terminal está ligando naquele, né? Para a gente não fazer nenhuma bobagem aqui quando ligar. Em seguida, vou ligar um resistor, né? Primeiro, vamos ligar um resistor aqui no terra para simular a nossa carga, né? Que vai ser um LED. Então, um LED aqui. Opa, eu acho que eu pus 150 ohms, né? E o LED, vamos pôr o LED um pouquinho mais para cá, tá? O push button, né? E vamos começar a fazer as ligações aqui, né? O ground, vamos ligar aqui no terra, dar uma ajustada nessa ligação aqui na cor preta. O VCC, vamos ligar aqui no mais, seguindo o código de cores aqui na cor vermelha, interligar esse lado com aquele do circuito, né? Para ter dos dois lados aí disponível. Vamos copiar o código, né? Vamos deixar copiado o código. Então eu vou só pegar aquela nossa apostila que está aqui. Eu estou aqui com o código, desculpa, aqui no PowerPoint, estou copiando do PowerPoint direto o código. E eu vou abrir, né, o código, vou fazer no modo texto que é em C, né? E eu vou substituir isso aqui por aquele código da minuteria lá que a gente viu, né? Eu declaro as duas constantes e a gente já viu como funciona. O LED vai estar no pino 8 e o botão no pino 2. Então vamos lá, né? Vamos ligar o LED primeiro, pino 8 está aqui. Pino 8 está aqui. Vamos ligar numa cor de sinal aqui. E a entrada, né, do push button eu vou pôr no pino 2. A entrada do push button, vou imaginar que a entrada esteja desse lado aqui. Eu vou pôr no pino 2. Né? Só lembrando, né, do lado da entrada, então eu vou ter que ter o resistor de pull down, né, nesse caso. Vai ser um resistor aí de 1 kΩ. Né? Então, por exemplo, posso ligar um resistor de 1 kΩ, o valor já está certo, né? Desse lado aqui, para quando o push button estiver aberto, o circuito sentir o terra, né? E quando o push button estiver ligado, eu vou fazer a ligação no VCC, vou só deixar com cor de sinal, mas uma cor diferente aqui para a gente poder identificar, né? Então apertei o push button, né? O VCC, o 1 vai passar aqui para o botão, se não, o 0, tá? Em teoria, o botão está ligado, a carga está ligada, né? O nosso código, né? Lembrando, definir aqui o LED, o botão, né? Defini o LED como saída, né? E o botão como entrada, né? E aí eu posso executar então esse loop que eu vou ficar monitorando se eu pressionei ou não o botão. Vou só dar um clique aqui no código, né, para ele esconder o código. Vamos pressionar o botão, né, para ver o que acontece aqui. Pressionei o botão, o LED deve ficar aceso aí por 5 segundos. Vou pressionar de novo, 5 segundos. Tá?
E esse realmente era o funcionamento aí desejado da minuteria, né, do circuito de minuteria. Lembrando que eu posso trocar facilmente esse botão hoje, né, por um sensor de presença, né, por exemplo, como esse aqui. Vamos até fazer isso lá. Vamos colocar um sensor de presença aqui. Ele está, acho que em italiano aqui, se não me engano, potência, solo, né? Então, solo é terra. Opa. Vou ligar aqui o sinal de terra. No terra. Muito bem, vou ligar na cor preta. O sinal de VCC no VCC, na cor vermelha. E o sinal em si, aqui ele já vai fornecer o 0 ou 5 volts, então não precisaria usar essa formatação aqui. Então só vou tirar esse fio de sinal e interligar, na verdade, agora ao pino 2 aqui, né? Só fazer os acertos, ficou meio torto esse cabo aqui. E a gente pode deixar com uma cor de sinal aí, tá? Esse dispositivo, né, na prática, ele possui uns potenciômetros de ajuste, né, pelo menos uns 2 potenciômetros, um para você ajustar certinho qual que é o nível 1, né, os 5 volts, e o outro para você ajustar a sensibilidade, né, quer dizer, quantos metros que esse dispositivo vai reagir e vai acender lá uma lâmpada, tá? Então, vamos começar a simulação, né? Então aqui a ideia é que eu tenha uma carga, ó. Desligar a carga aqui, isso aqui simula a pessoa, né, fora da área. Então se a pessoa estiver fora da área, né, de sensibilidade aí desse sensor nada acontece. Na verdade, quando eu entro na área, a lâmpada acende como desejado, tá? Então vejam, né, que é muito fácil, né? Hoje, graças a Deus, a eletrônica está muito fácil de trabalhar, né? Eu substituí rapidamente um botão que a gente já sabe que eu posso usar com push button simples, com resistor de pull-up ou pull-down, né, ligando 0 ou 1, substituí rapidamente por um sensor aí de presença, né? E os dois funcionariam para montar um circuito de minuteria, tá? Muito bem, vou parar a simulação aqui por enquanto, né? Vamos fazer o seguinte agora, vamos voltar lá na nossa apresentação, né? Aqui foi de onde eu copiei o código, né, que deu todo aquele transtorno ali, né, de caracteres escondidos que a gente teve que ficar tirando. Fica um desafio aí para você pensar em casa, né? Quer dizer, você já sabe fazer acender LEDs de uma forma temporizada, né? Como que a gente colocaria, né, 3 LEDs para um semáforo? Imagina se um semáforo de pedestre simples, né, numa via, né? Então, o semáforo aqui ele vai ficar vermelho quando eu pressionar um botão depois de um tempo e vai sinalizar para o pedestre, tá? E aí algumas dicas de como você fazer, né? E um outro desafio, né, caso você queira aí prototipar isso num protoboard, tá bom? Muito bem, questão de comunicação serial, né? Então ela permite que a gente ligue várias coisas, né? Vários dispositivos, vários microcontroladores, né? Independentes da marca, né? Aqui por conveniência eu coloquei 2 Arduinos Unos, mas poderiam ser Arduinos diferentes, né? Poderiam ser equipamentos diferentes, desde que a gente respeite aqui a mesma forma e a mesma taxa de estar comunicando, né? Então, basicamente, a gente interliga os 2 dispositivos, né, por 2 fios. Um vai funcionar como o transmissor, o outro como o fio receptor, né? E a gente cruza, né? O fio que estiver transmitindo lá do lado vai ligado no fio que está recebendo, né, que o outro microcontrolador vai estar escutando, e vice-versa, né, para que os 2 possam conversar, né? No caso do Arduino, vale comentar que a saída serial 0, ela também
é criada dentro do cabo que a gente alimenta com o PC, né? Então, na hora que você conecta o cabo, uma saída, né, virtual ali, uma COM, né, que vai estar ligada ali no PC, é criada e ela vai replicar esses pinos. Então, isso é bom para você abrir o monitor serial no PC e olhar o que está acontecendo, né? Você quer ver a comunicação, ou se não, se você estiver no PC, para dar comandos também para alguma coisa através de um cabo, né? Que é o caso que nós vamos utilizar nesse experimento. Tá? A gente não vai olhar a monitoração aqui entre duas coisas, a gente pode fazer isso eventualmente, mas vamos olhar entre um PC, né, e o Arduino. E se você acha, se você eventualmente achar que isso é muito rústico, na verdade não é, né? Porque a partir daqui eu posso criar qualquer dispositivo de telecomunicações. Exemplo, né, um exemplo mais simples seria, ao invés de ligar o Arduino, né, direto no PC, ligar o Arduino, por exemplo, num Bluetooth, num módulo Bluetooth, onde você vai usar uma comunicação serial e uma outra biblioteca que você vai definir, e esse módulo vai transmitir serialmente, né, para um programa que a gente pode baixar rapidamente, por exemplo, de um celular, né, que já vem equipado com Bluetooth. Tá? Então a gente pode dar comandos através do celular serialmente para o módulo aqui. Né? Então começar a usar telecomunicações. E o mesmo princípio vale para o Wi-Fi, para o LoRa, qualquer interface de telecomunicações que a gente queira usar. Tá? Mas vamos lá, vamos avançar e ver o princípio aqui da coisa. Tá? Então, na verdade, né, o meu dado que está aqui armazenado ou no PC, né, eu vou organizar ele serialmente em bits, né, num trem de bits, de zeros e uns, e esse trem vai passar numa certa velocidade. Né? Aqui eu estou exemplificando que entre o transmissor e o receptor eu vou fazer esse trem passar, né, e o bit 0 ou o bit 1 vai ter duração aí de 1 milissegundo. Então é fácil ver que a inversão ali, né, 1 sobre 1000, vai dar 1000 bps, ou 1 kbps. Né? É uma velocidade baixa, porém entendo o seguinte, né? Isso é um dos mitos que a gente tem na internet das coisas. Normalmente para você se comunicar, né, e dar um comando de acender ou apagar alguma coisa, ou mesmo, né, de receber dado de um sensor de temperatura ou de iluminação, a velocidade de transmissão pode ser extremamente baixa. Né? Você não precisa de transmissões elevadas. Né? É um mito jornalístico que afirma que a gente precisa de 5G para viabilizar a internet das coisas. Isso é uma bobagem. Tá? Então, com velocidades muito baixas, a gente consegue viabilizar sim. Né? Não sei que você queira passar aí fotos, imagens, aí você vai precisar realmente de uma velocidade maior. Tá? Então, como eu expliquei, né, o RX e o TX, se você estiver interligando duas coisas, né, o pino 1, que é o TX, né, da saída serial 0, vai ligado no RX do outro e vice-versa. Lembrando que esses dois pinos, eles passam virtualmente, né, para o PC. Tá? Isso no caso do Arduino Uno é um inconveniente, às vezes quando você quer ligar uma coisa, né, do lado lá da serial e ao mesmo tempo está ligado no PC, dando outros comandos, né, não interferindo na serial. A solução para isso é usar, né, uns programas que criam lá umas saídas seriais virtuais, né, e você define uma biblioteca no C. Eu não gosto muito, ou partir para um Arduino Mega, né, que tem 3 cons, tem a COM 0, a COM 1 e a COM 2, né? Então você tem 3 seriais ali para explorar a parte de comunicação. Tá? O comando que a gente inicializa, né, a saída serial é esse, né, é serial.begin, né, e aqui você põe a velocidade que você vai trabalhar, né, em bits por segundo ou baud rate. Né. É comum, né, por uma questão de lá do passado, né, de quando foram criados as primeiras comunicações aí seriais com modems, né, utilizar 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, né, eu estou dobrando aqui, né, e a gente vai manter, né, esse espírito, tá?
porque a gente tem muitos produtos aí de outros fabricantes que respeitam um pouco essa lógica também. Tá? Então, nesse caso, vou inicializar com 9600. Tá? O meu terminal, se eu tiver no meu terminal no PC, eu posso usar qualquer terminal, em particular a IDE do Arduino, né? Quando você baixa e instala no PC, ele tem um monitor serial também, mas pode usar qualquer, né, monitor. Você teria que inicializar com a mesma velocidade, tá? 9600 ou uma outra velocidade lá que você definiu. Tá? Então, muito bem, né? O setup, normalmente a gente inicializa a serial, né? E no loop a gente faz alguma coisa. Nesse caso aqui, eu estou dando, por exemplo, dois comandos, né, diferentes. Será o print e o println. Né? O print, né, ele vai escrever alguma coisa, só que não vai dar uma nova linha, né, no terminal quando a gente for olhar. E o ln é a abreviação de nova linha, né, new line. Né? Então ele, em tese, vai escrever esses dois textos aqui sem dar nova linha, que ele vai escrever, né, na mesma linha o texto e quebrar. Tá? Então vai aparecer this is, né, IoT Mackenzie, né, nesse caso. Tá? Ou dessa forma aqui, né, tudo junto. E a outra possibilidade, eu posso inclusive colocar variáveis internas, né, que eu tenha, de repente, no PC, nesse caso, né, se eu estiver interconectado por cabo, já dei o exemplo do Bluetooth também, se você quiser passar, né, um valor, né, via Bluetooth para o teu equipamento, né, a gente simplesmente dá um print ln da variável, né, que você definiu, nesse caso aqui um inteiro, poderia ser uma variável de um tipo qualquer, booleano, string, né, o que você quiser, aí a gente consegue fazer, tá? Então aqui um outro exemplo, né, eu inicializei a serial, estou dando um loop, né, escrevendo na serial, né, olá fulano, seja bem-vindo, e eu só dou a nova linha depois da segunda frase, né, isso vai aparecer ali para um monitor, né, que esteja ligado nessa serial ou no monitor do PC, né, vai aparecer esse texto que vai ficar se repetindo, né, porque eu deixei literalmente isso aqui em loop e sem nenhum delay, né, então vai repetir na maior velocidade possível, que vai ser de 9.600 bits por segundo, tá? Pois bem, né? Então alguns comandos para a gente poder trabalhar com a serial. Primeiro inicializar ela, depois a gente já viu o print e o println, e tem mais dois, né? Quando o Arduino está recebendo alguma informação, né, além da inicialização, a gente verifica se o buffer da serial dele tem alguma coisa para ler, e aí se tem alguma coisa para ler, a gente pode dar um read, né? O read, ele lê um caractere simples, mas eu posso usar também um comando que chama read string, né, que lê uma string inteira até encontrar uma nova linha, né? A gente pode usar esse, tanto o read como o read string nos nossos programas, por exemplo, quando enviando, né, comunicação do PC via um monitor serial para coisa ou via telecomunicações, né, através de um outro dispositivo. Né? Então esses são os comandos básicos aí que a gente vai usar. Tá? E aqui um exemplo, então, para você, onde você define 3 pinos, né, que estão aqui, pino 5, pino 6, pino 7 como saídas, e você fica, depois de inicializar, né, lendo a serial para ver se você recebe esses caracteres. Se você receber esses caracteres, esse programa, por exemplo, acende, né, os LEDs correspondentes. Tá? Eu vou deixar a apostila, o restante da apostila tem mais exemplos, né, e propostas de exercícios, e nós vamos dar uma paradinha então nessa apostila. Nós vamos usar esses conhecimentos agora para complementar esse circuito de minuteria que a gente propôs. Então, qual que vai ser a ideia, né? Ao invés de somente eu poder usar o botão ou ter o sensor, né, ali no nosso caso, eu quero também poder mandar comandos pelo PC e até receber, né, ou saber, né, se a lâmpada foi acesa ou não por alguém, né, no dispositivo. Tá?
Então vamos complementar aquela programação para poder fazer isso pela serial, tá? No Tinkercad. Vamos lá. Vou interromper aqui a minha comunicação, né, do PowerPoint e vamos trabalhar um pouco mais nesse exemplo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, para preservar esse exemplo, eu vou voltar lá no Tinkercad, vou fazer uma cópia. E nessa cópia, só vou ajustar o nome da cópia aqui, vamos ter nome de circuito de minuteria, vamos chamar de minuteria 2. Né? Esse circuito, bom, ao invés de usar a gente já sabe que vai funcionar, né? Esse sensor eu vou apagar ele, vou continuar usando a chave, né, como a gente tinha inicialmente previsto. Eu posso deixar na cor verde mesmo. E nós vamos mudar o código agora para que essa lâmpada, né, esse circuito representado aí pela lâmpada, acenda não só quando o botão pressionar, mas também quando eu der um comando, né, um caractere, enviar um caractere para acender a lâmpada pelo Arduino. E a gente pode monitorar também pela saída serial, né, que nós não vamos usar a serial, né, aqui conectada a um outro dispositivo, mas a serial interna e usar o monitor ali do PC para fazer isso. E aqui no Tinkercad a gente consegue fazer essa simulação. Então eu tenho lá que fazer a alteração do código para que essas coisas aconteçam. Né? A primeira é inicializar a minha serial, por exemplo, vou inicializar com 9.600 bits por segundo. A segunda eu vou dar um comando, então eu vou ter que receber esse comando em algum lugar, né? Por exemplo, num caractere aí, numa variável caractere que eu vou chamar de comando, para não inventar muita moda, né? E aqui a gente pode, no loop, né, ficar checando, né, se a serial tem alguma coisa no buffer, né, da serial do dispositivo, tem alguma coisa disponível. Então a gente vai dar aqui, né, abre parênteses, serial.available if serial available, né, for maior do que 0, ou seja, eu tenho alguma coisa na serial para ser lida, eu vou colocar, né, essa coisa na serial nesse o comando. Então vou dar um serial.read. Opa, serial.read. Tá? Então, se estiver disponível, eu, né, tiver alguma coisa no buffer da serial, eu vou armazenar o comando. Vou começar aqui, só para a gente poder testar, né? Vou colocar um caractere qualquer, né, que não esteja relacionado. E vou imaginar que o Azinho, seja o de acender, né? Então, inicializei a variável comando, chequei a serial e carreguei, né, o que eu tenho na serial ali no comando. E vamos repetir, né? Vamos repetir o que eu tenho aqui, né? Então, vou testar. Vou usar um outro if aqui, depois desse serial available. Só que aqui não vou testar o estado do botão, vou testar o comando. Então, se o comando, por acaso, for um certo caractere que
que a gente queira, vamos pôr o Azinho, né? Eu vou fazer o LED acender por 5 segundos. E a outra chance do LED acender é se, né, o botão for pressionado. Vamos iniciar a simulação dessa situação aí, né? Então aqui o LED tem que acender se eu pressionar o botão, show de bola, ou se eu mandar um Azinho, né, pela serial. Para fazer isso, aqui no Tinkercad a gente, né, abre o código. Então para isso eu só vou um pouquinho esse camarada aqui e vou abrir o código para poder entrar no monitor serial. Tá? Então o monitor serial, sei lá, se eu der qualquer coisa, né, qualquer coisa que eu digitar e der aqui enviar ou enter, né, não vai lá para o buffer do, ou melhor, vai para o buffer do Arduino, só que não é o Azinho. Então se por acaso eu der o Azinho e enter, o LED acende por 5 segundos, tá? E para tornar esse programa um pouquinho melhor, né, ele está muito simples, né, convenhamos, eu vou parar a simulação e mexer um pouco nesse código, né. Então toda vez que alguém der um comando aí pro nosso amigo acender, eu vou alertar pela serial, né, um comando foi dado. Para acender. Pronto, para acender. Só pra gente... Vou deixar uma linha. Só pra dar um comando ali, dar um alerta de que vai acender, né, a lâmpada por 5 segundos. Nas duas situações, pela serial. Né? E, bom, vamos rodar nessa situação para ver. Vou rodar nessa situação. Se eu apertar o push button, ele dá né, para mim uma resposta aqui pelo monitor serial, enviado o comando para acender, acendeu, né? Eu posso vir aqui também e usar o comando Azinho para acender remotamente a lâmpada. E ele dá de novo o comando, né? O comando. Então isso é bem interessante, né? Isso é bem interessante para que a gente trabalhe. Né? Nós vamos ficar por aqui. Temos uma minuteria que responde aos comandos, né? O Azinho para acender ou responde ali pelo botão, né? O Azinho enviado pelo monitor serial com resposta ou o botão. Aqui apenas para compartilhar, né? Esse botão o LED eu posso rapidamente substituir, né, por um relé. Eu vou por aqui, relé Arduino. Vamos só dar uma olhada no que vem. É um relé de 5 volts, né? Para a gente ver os módulos de relé aí disponíveis, né? Então veio um módulo aí da Robocore, que custa até mais caro do que a média, né? Mas é o suficiente para a gente ver, né? Então esse módulo ele já vem integrado, né? Desse lado aqui a gente liga a carga, né? Então eu vou ligar esse terminal central, por exemplo, num polo da lâmpada, e vou ligar o outro nesse NF, né, que é normalmente aceso, normalmente fechado, normalmente aberto, né? Então, o melhor, eu vou ligar a minha lâmpada do C, que é o terminal comum, né, com a lâmpada com normalmente aberto. Então, quando eu apertar o botão, o relé fecha por 10 segundos e abre.
tá? E se eu deixasse aqui no fechado, a lâmpada estaria sempre acesa, né? Porque o relé está aberto, mas está na posição normalmente ele estaria fechado, né? E aí, quando eu ligo a lâmpada, aconteceria a lógica inversa nesse caso. Inclusive, observem que isso eu posso usar para gerar um pisca-pisca, né, se eu quiser, né, no caso do LED. E por cima, né, só para você saber, né, do lado esquerdo aqui, olha, eu ligo o terra, no terra do Arduino, os 5 volts no 5 volts do Arduino, e esse IN aqui é como se fosse a saída lá para o LED. Tá? Então é o suficiente para acionar essa carga, né? E aqui a gente está vendo especificação, né? No caso desse módulo da Robocore aqui, em geral é 10 amperes, né? Mas no caso desse módulo da Robocore, eu consigo acionar até uma carga de 15 amperes em 125 volts, né? Ou uma potência aí de 125 vezes 15, 1250, mais a metade, 1900 watts. Ok? É isso aí. Muito obrigado por hoje.